Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, reforça aí o like também, deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection. E repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link com o cupom promocional ali da Betfair. Faça a tua inscrição na Betfair e no momento do seu primeiro depósito você vai estar recebendo até R$ 600 de bônus, sem contar na promoção para o jogo de hoje, à noite do Vasco com o Atlético Paranaense em São Januário. A Betfair está pagando 4,0, isso mesmo. Se você fizer um depósito, uma aposta mínima, na verdade, de R$ 1 e o Vasco fizer um gol, você ganha 4. Se você apostar a aposta máxima, nesse caso, que é de R$ 10 e o Vasco marcar um gol, você ganha R$ 40. Então, corre lá na Betfair, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, faça a tua inscrição, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco de maneira direta. Beleza, galera? Gente, hoje é dia de jogo, hoje é dia de Vasco em São Januário. E antes de falar as notícias do Vasco, eu quero falar sobre esse jogo. Esse jogo é uma decisão para o Vasco no Campeonato Brasileiro em todos os sentidos. Aí você vai perguntar, por quê, Eduardo? O Vasco é o 10º colocado? Mas o Atlético Mineiro perdeu, Juventude perdeu, e o Vasco, uma vitória simples hoje, gente, diante do Atlético Paranaense em São Januário, 1-0, vamos lá, o Vasco venceu. O Vasco sobe para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Feito que o Vasco não conseguiu durante muitos anos aí nessa competição, né, do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa é a realidade do nosso clube. Mas enfim, o Vasco hoje pode voltar àquele primeiro pelotão ali, sabe, das vagas de maneira direta para Libertadores, até pré-Libertadores. O Vasco tá ali, tá no bolo. Então, uma vitória hoje diante do Atlético Paranaense é de fundamental importância. Ah, mas o Atlético vai poupar jogadores. O Vasco também está poupando, tá? Só para atualizar você do outro lado, o Vasco também está poupando. Foi uma opção hoje Alex Teixeira não jogar, nem relacionado foi, tá? E também o Coutinho. Por quê? Nessa quinta-feira, agora, o Vasco joga hoje contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e quinta-feira também contra o mesmo Atlético Paranaense também pelo Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Rafael Paiva, ele olhou a seguinte questão, peraí, eu preciso poupar alguns jogadores esse jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro, porque eu tenho uma decisão ali na frente. Então, tem que fazer um bem bolado aqui. E eu acho que de maneira correta, ele segura, até porque o Coutinho quer voltar 100%, né? Não quer jogar, tô 99%. Não, então eu não vou, quero 100%. Eu quero dar sequência nos jogos com a camisa do Vasco. O Coutinho vai arrebentar. O Coutinho é craque. Tenho certeza que ele vai brilhar muito com a camisa do Vasco. Então, assim, no jogo de hoje à noite, outro exemplo aqui. Ontem eu falei sobre como é que você vai poupar o Payet se ele tá jogando, se ele tá em campo. Ele é o camisa 10. Ele não pode ter, meus amigos, e aqui é o comentário meu e eu quero a sua participação, agradeço a participação da galera no vídeo de ontem, comentando, deixando também a opinião sobre o jogo de hoje, sobre o Dimitri Payet, né? Ele não pode ter obrigação de voltar, marcar, cercar, sei lá, não tem o que fazer, sabe? Eu acho que o Payet tem que ser poupado dentro de campo. Ele tem que decidir o jogo. Ele tem que resolver a parada. Tem que receber a bola limpa para criar jogadas para o Verratti, que está liberado, volta hoje ao time titular. Ele tem que criar jogadas, fazer o arremate para o gol, já que ele chuta muito bem, cobra muito bem faltas. Esse é o papel do camisa 10. Não adianta pedir para o camisa 10 voltar lá na linha de defesa para sair jogando, para sair construindo lá de trás. Não. Isso é papel dos volantes. O zagueiro acha ali, o volante chega para receber, encontra o Payet no meio campo, aí sim, sabe? Então, assim, cada jogador, por isso que existem as posições. Zagueiro faz o quê? Defende. Volante defende e cria a primeira jogada para os meias. E aí você encontra os laterais fazendo ultrapassagens. Paulo Henrique e o Lucas Piton são excelentes laterais. O Adson, que está jogando muito com a camisa do Vasco, dando opção para o próprio Dimitri Payet, desculpa, e criando também para o Dimitri Payet fazer a chapada de fora da área. Adson está jogando muito com a camisa do Vasco. E o Verratti é a mesma coisa. Não adianta, vou pedir pro Verratti voltar para marcar. Claro que não. Então isso é coisa de futebol moderno que, na minha opinião, eu não concordo. Futebol moderno tá arrebentando com os jogadores, com os craques, com os talentosos. Essa coisa não, tem que ser... isso não é atletismo, isso é campo, isso é bola. Então eu discordo de quem pensa assim, tá? Eu, Eduardo.
Eu acho que o futebol, o craque decide, o talento decide. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, eu sou a favor, tem que poupar os nossos craques. Ele, o Coutinho, são craques. Esses caras não podem, não, tem que marcar. Não, tem que marcar ninguém. Faz ali aquela movimentaçãozinha, aquela meia, tá tudo certo. Lá atrás temos volantes, zagueiros, laterais. Esses precisam marcar. Agora, camisa 10, não. Tá? Então, hoje à noite, reforçando aqui, com transmissão aqui do canal, Vasco e Atlético Paranaense, às 21 horas, com transmissão aqui, tá, gente? 2 horas antes do jogo, o pré-jogo, depois o jogo e o pós-jogo aqui no canal. Então, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Vamos falar de reforço, porque o Vasco está interessado no zagueiro Luan Pérez. O Vasco fez a proposta, tá? Proposta confirmada, tá? O zagueiro Luan Pérez aí vamos esperar, na verdade, né? Tomara que seja zagueiro do Vasco. É muito bom zagueiro, passou pelo Santos e tudo mais. Porém, além do Vasco, a RTI Esporte disse que Bahia, Corinthians, Grêmio, Internacional também estariam interessados no zagueiro. Vamos esperar e ser nos próximos capítulos, ver se realmente tem tantos clubes assim interessados no zagueiro Luan Pérez. Por quê? Vou citar como exemplo aqui o Corinthians, tá? Aquele Ramalho, André Ramalho, né, que o Vasco estava interessado, não tá bem lá no Corinthians também não, tá? Foi pro Corinthians, né? Preferiu, disse que estava com medo aqui do Rio de Janeiro e foi lá pro Corinthians. Não tá bem lá. Então ainda bem que o Vasco não trouxe. E aí tem aquela questão, né? De repente, Eduardo, mas aí o cara chega no Vasco. Aqui é outro ambiente, gente. Jogar com essa camisa aqui no Rio de Janeiro, com todo respeito, é outra parada. O jogador chega no Vasco e vira vascaíno, vocês sabem disso. Então, nosso Vasco é gigante. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nessa questão envolvendo o Luan Pérez. Tá? Eu acho que o Vasco tem que correr contra o tempo mesmo para contratar um zagueiro. Não precisa pensar em atacantes, meias, nada disso. Esses jogadores nós temos, graças a Deus. Agora, o que falta ao Vasco hoje é realmente mais um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro, para jogar titular, né? Para jogar junto com o João Vitor, tá? Então, assim, é uma situação para a gente ficar atento e ligado aí, envolvendo o Vasco junto ao mercado da bola. Gente, só uma pontuação aqui. A situação Ramon Dias, ele citou mais uma vez o Vasco na entrevista ontem, né? Ele disse que o time do Corinthians estava montado, não sei o quê, que o Vasco ele precisou montar para salvar da segunda divisão. Olha aqui, já pregamos tanto respeito a esse Ramon Dias que não respeita a história do Vasco não, tá? Se ele respeitasse o Vasco, ele não estaria nesse momento colocando o Vasco na justiça para receber cerca, sei lá, de 30 milhões. Ele tem que pagar o Vasco. Ele pediu demissão, tá? E jogadores, amigos, pessoas que estavam dentro do vestiário viram. Então, sem mais. Eu estou aqui para trabalhar, para apurar informação. Então, o que eu apuro lá dentro de São Januário, no CT, dentro do Vasco, eu trago aqui para vocês. Ele pediu demissão, sim. E aí é um problema dele. Agora ele tem que esquecer o Vasco, esse cara. Ele não disse que estava pronto? Disse que o Corinthians tinha um timaço, não sei o quê, mais. Então tira lá o Corinthians da zona de rebaixamento. Deus abençoe sua vida para lá. Agora esquece o Vasco, pelo amor de Deus. Certo? Então, é um cara realmente fanfarrão esse Ramon Dias, hein? Fanfarrão firme. Tá certo? Voltando aqui agora para a parte final do vídeo, vamos falar as prováveis escalações do jogo do Vasco hoje à noite com o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense tem jogador suspenso, né? É o Matheus Gamarra, Zapelli, estão fora, estão suspensos. E o Fernandinho e Pablo estão em tratamento. Então, assim como o Vasco, o Atlético também tem desfalques. Provável time do Vasco para o jogo dessa noite: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon. O Léo deve perder a vaga de titular. Lucas Piton, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E no ataque, Payet, né, meio campo, Adson, David e Verrete. É um time realmente rápido. Esse time do Vasco é bom. O time do Vasco é bom. Vai dar caldo, vai dar conta do recado. Ingressos esgotados e sendo empurrado pela tua torcida, então é sensacional. O provável time do Atlético Mineiro para o jogo de hoje à noite: Léo Link no gol, Léo Godoy, lateral direito, Kaique Rocha e Thiago Heleno na zaga, e Esquivel na lateral esquerda. O meio-campo com Gabriel, João Cruz e Christian ou Praxedes, tá? Praxedes acabou de sair e pode estrear contra o mesmo Vasco hoje em São Januário. Tomara que não vire o Leão, né? Que o Praxedes não jogava nada com a camisa do Vasco, não jogou nada com a camisa do Vasco. Enfim, pode fazer sua estreia hoje.
E aí tem um ataque, na minha opinião, forte, tá? Com Canóbio e Mastriani. É um ataque muito bom esse do Atlético Paranaense. Vamos ficar atento e ligado, porque são jogadores, principalmente o Mastriani, é um jogador de área, um jogador alto também. Então a zaga do Vasco tem que estar muito atenta com as jogadas aéreas da equipe do Atlético Paranaense também, que é uma jogada forte pelo lado deles. Então, gente, com todo respeito ao adversário, temos condições de vencer o jogo hoje à noite em São Januário e sair com os 3 pontos. Depois é virar a chavinha e encarar, né, o Atlético também pela Copa do Brasil nessa quinta-feira, também em São Januário. Estarei presente nos jogos, vamos juntos para esses jogos, para realmente fazer valer o mando de campo do nosso Vasco, buscar a 8ª colocação hoje pelo Campeonato Brasileiro e quarta-feira buscar a classificação na Copa do Brasil. Você que acredita no Vasco, sobe o like, se inscreve aqui embaixo, pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo o vídeo do canal Vasco Connection, beleza? No mais é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente e abençoada semana e saudações vascaínas.